Seja bem-vindo, você que está chegando. Hoje eu quero orar com você por cura divina. Eu quero falar com você sobre isso. Vou falar com você versículos pontuais para você receber a sua cura divina. Existem 3 formas principais de Deus fazer os milagres. Deus sempre é soberano, e esse eu costumo dizer que é o ato soberano de Deus, né? É uma das formas dos milagres acontecerem. Mas existem 3 formas de milagres acontecerem. A primeira é através da fé. Quando você ouve, ou quando você participa do ambiente de fé, ou quando você ouve, né, dos milagres, ouve do que Deus pode fazer, isso gera fé no seu coração. O seu coração começa a crer. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso quer dizer, se ele já fez, ele pode fazer de novo. Então, através da fé, é uma das formas de você viver o milagre, seja de cura física ou de alguma área, né, da sua vida que você esteja numa necessidade. Agora, existe uma outra forma também, que é através da unção. A unção é um poder ou uma habilidade que Deus coloca na vida de alguém. Então, através desse poder que está na vida de alguém, você também pode receber sua cura ou receber um milagre. E a terceira forma, na verdade, eu já citei como primeira também, que é o ato soberano de Deus. Então, Deus, ele pela sua soberania, ele decide operar, ele decide fazer alguma coisa, ele decide fazer um milagre. Então, Deus faz milagres através da fé, através da unção e também na manifestação da sua glória. Agora, eu quero te dar aqui versículos pontuais, como eu disse aqui, e nós vamos orar por cura divina e por milagres, né? Aqui em Isaías 53, diz assim, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você vai ver aqui 2 vezes, mostrando na palavra que cura é algo que Jesus já fez por nós. Cura é algo que já aconteceu em seu favor. Como que nós sabemos disso? No começo do versículo 5 de Isaías 53 diz, mas ele foi ferido. Ele foi. Então a palavra foi, né? Ela está falando de algo que já aconteceu. De algo que já aconteceu. E eu vou falar com você como receber a sua cura. Eu quero falar aqui nessa oração. Como receber a cura pela fé, primeiro, né? Então, se a Bíblia está dizendo que ele foi ferido, então é algo que já aconteceu, né? E lá um pouco mais para frente do versículo, já no final, fala pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, a cura é algo que já aconteceu. Então agora o que eu preciso fazer? Receber. Então, você deve entrar na fé e dizer, eu já sou sarado, apesar do sintoma. Você é guiado pelo fato ou guiado pela verdade? O fato é a dor, o fato é um sintoma, o fato é um problema que você está vivendo. Mas a verdade é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz aqui, Isaías 53, que já fomos sarados. Então o que você deve fazer? Você deve trazer isso com uma confissão na sua boca. Você deve falar, eu sou sarado. Pai, obrigado, eu sou sarado. Você vê? Isso é cura através da fé. Olha o que diz também Tiago 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Você está ouvindo? Então, escuta bem. Eu estou falando de cura e depois eu vou falar de uma coisa muito importante aqui também. E nós vamos orar. Escuta bem. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Uma outra palavra diz que a oração de um justo, né? Na verdade, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui está dizendo, a oração da fé salvará o doente. Será que essa palavra aqui está correta? Ela está falando de salvará o doente, mas se ele está doente, ele precisa de uma cura. Pois é, essa palavra salvará, no original, ela significa cura, libertação, proteção, prosperidade, salvação. Você vê? Então a palavra salvação no Novo Testamento é sozo, que quer dizer de uma cura completa, de uma restauração de Deus em favor do homem.
Agora, nesses 2 versículos, se você for olhar atentamente, está falando da necessidade do homem de ter um relacionamento com Deus. Porque em Isaías 53, versículo 5, fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E essa paz está falando também não só do homem ser curado fisicamente também, mas sobretudo o homem ter uma ligação com Deus, né, para a eternidade. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 5, que nós devemos anunciar, nós devemos chamar as pessoas a se reconciliar com Deus, né? Chamar para uma amizade com Deus, quer dizer um relacionamento. Então, o mesmo Jesus que cura fisicamente, ele também te chama para ter uma amizade, um relacionamento de intimidade com ele, né? Nesse outro versículo que nós lemos aqui, só estou analisando esses 2 aqui para gerar fé no seu coração e nós vamos orar por cura. Eu vou falar também de uma segunda forma aqui que eu citei para vocês que Jesus cura, né? E se houver cometido pecados, em Tiago 5,15 agora, diz, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, quando a oração da fé acontece, o Senhor levanta o que está enfermo no corpo físico. Quando a oração da fé acontece, alguém também pode nascer de novo, ou pode se levantar espiritualmente. Você está ouvindo isso? Então, considere que Jesus não quer só curar você fisicamente, Ele também quer, porque a palavra dele já mostra isso. Mas Ele também quer te levantar espiritualmente. E algumas experiências que nós temos vivido ao longo desses anos, de pessoas que são curadas através da unção, e pessoas que por estar em um ambiente onde Deus está revelando, onde Deus está curando as pessoas, ela também cria fé para ser curada. Às vezes no ambiente de adoração, muitas vezes no ambiente de adoração nós temos vivido os milagres. E uma vez Jesus apareceu na sala da minha casa e me falou algo sobre adoração, sobre louvor, sobre adoração, né? E nós precisamos entender, o ambiente pode trazer fé para você. Por quê? Porque nesse ambiente, quer dizer, Deus está tendo espaço para operar. O nome de Jesus está sendo honrado. Deus está sendo adorado naquele ambiente. Então a presença de Deus vem. Tem pessoas que nem percebem e são curadas. E tem pessoas que estão buscando e são curadas. Tem pessoas que a hora que menos espera, Deus fala com elas. Você vê? Então é um ambiente da manifestação da glória de Deus, né? Também curas e milagres acontecem. Agora, escute bem. Essa é a primeira forma. Quando você ouve do que Deus fez. Deixa eu dar um testemunho aqui. Algumas vezes Deus fala assim comigo. Tem pessoas aqui que estão com uma dor, né? Às vezes Deus me revela quem é. E fala, você está com uma dor e Jesus está te curando. Outras vezes Deus fala assim comigo, ó, tem alguém que está com uma dor no joelho. Eu já estou mudando para falar da segunda forma de cura aqui que eu citei para vocês. Tem alguém com uma dor aqui no joelho, né? Igual esses tempos mesmo. Eu falei, tem alguém que está com a dor no joelho. Só que Deus me mostrou quem era, né? E ele foi curado naquele momento. Uma moça esses dias que foi bem impactante. Ela não estava conseguindo nem ficar de pé no culto. Esse mês mesmo. E ela estava com muitas dores ali. E quando eu falei, tem alguém que está sentindo alguma dor? Né? 2 pessoas levantaram a mão. E nós fomos testando ali. E as 2 pessoas ficaram completamente curadas daquelas dores que estavam em diferentes regiões do corpo. Você vê isso? Então, o que eu estou falando com você não é algo que eu ouvi falar. É algo que nós temos vivido nesses últimos 8 anos ou mais, né? E Deus tem sido bom. Agora, escuta bem. A segunda forma é quando a unção se manifesta, né? Então, na verdade, eu já citei 2 aqui, ó. Quando a glória de Deus vem, tem gente que é curada até sem perceber, ou quando Deus começa a falar com as pessoas ali, isso aí é a glória de Deus, é o ato soberano de Deus, né? Agora, quando, por exemplo, você está com uma dor, declaro cura em nome de Jesus. Aí é a unção que está tocando a vida daquela pessoa. Então, Jesus continua curando hoje. Mas eu quero que você focalize agora, na primeira forma de cura que eu ensinei aqui para você, né?
E esse vídeo eu quero focar, essa oração agora, focar sobre cura divina, né? Eu prometi para vocês ontem, né, gravar, mas hoje que Deus preparou, que deu certo de falar só sobre isso. Olha lá. Então a cura é algo que já aconteceu. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. No versículo anterior diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus quer te levantar de uma enfermidade no corpo. Deus vai proteger o seu corpo físico, e ele também quer levantar você espiritualmente. Você vê que não é uma coisa ou outra. Deus, ele tem, sabe, ele tem a restauração completa para o homem. Ele tem a restauração completa para a sua vida. Você está ouvindo isso? Eu separei versículos pontuais aqui para você que são muito importantes para o que a gente está falando, e nós vamos orar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você vê? Então Jesus, ele é o substituto do pecado, né, de Adão. Em Adão, todos pecaram. E se em um só homem, se por meio de um só homem a morte reinou por meio deste, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Então o que acontece? Jesus nos substituiu completamente. Mas tem gente que fala assim: então se eu sempre for curado, então eu vou viver eternamente. Vamos viver eternamente, mas não no corpo físico. Porque a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então nós vamos o quê? Receber o nosso corpo glorificado. Você vê? Então coloque fé que Jesus continua curando hoje. E fala assim comigo agora: eu sou sarado. Talvez o seu fato é que você está sentindo o sintoma. Mas a verdade sobre você é que Jesus já pagou o preço de todo pecado e Jesus já te curou na cruz. Você crê assim? É claro que nós temos a nossa responsabilidade de alimentação, de fazer um exercício físico, né? Isso é muito importante. Mas agora você que já está enfermo, ou alguém que já está enfermo, né? Agora nós carecemos mais do que nunca da misericórdia, da graça de Deus. E daqui para frente, vai em frente com mais sabedoria, né? Agora, você vai ver aqui o versículo 4 de Isaías 53, dizendo: verdadeiramente, ó, ele tomou sobre si as enfermidades e as dores. Quer dizer, a verdade sobre você é o que a palavra de Deus diz. A cura é algo que Jesus já conquistou para nós. Jesus já pagou o preço do pecado completamente. Jesus já pagou o preço do pecado completamente. Ele nos substituiu e a cura já nos pertence. Então como você recebe isso? Através da confissão, através do que a sua boca fala. Escuta bem, a Bíblia fala sobre salvação, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer, com essas palavras, Deus está fazendo o seu coração crer. E eu sei que você vai falar aqui: eu sou sarado, uma vez, 2 vezes, às vezes até 10 vezes. E você vai ficar com alguma dúvida: será que eu sou mesmo? Sabe? Mas deixa eu te ensinar algo. Não é sobre simplesmente um método, não. É você crer no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz que... A palavra de Deus acabou de nos dizer aqui, que nós já fomos sarados. Então você deve crer nisso e falar: se eu já fui, então agora eu sou. A fé não é no passado, nem é no futuro. A fé é agora. Então eu sou sarado e a cura vai se manifestar na sua vida. Eu mesmo posso te dizer, eu tinha 2 verrugas aqui na minha mão e eu clicava nelas e falava: já sou sarado. Verrugas, saiam daqui em nome de Jesus. Meus filhos falavam: mãe, acho que o pai não está muito bem. Pois é, cadê as verrugas? Se tiver alguma marca aqui, que esses dias eu mexi com uma enxada aqui, aí já viu, né? Mas cadê a verruga? Tinha verruga nesses 2 dedos. E um dia eu cheguei em um determinado lugar
Era essa mão mesmo. No dia eu cheguei, estava chegando, né, na casa da minha mãe, na verdade, e eu toquei para ver a verruga, não tinha mais nada, sabe? Só tinha uma pequena marquinha. Hoje nem marca não tem mais. Você vê? Por quê? Eu falei, verrugas, saiam daqui, né, em nome de Jesus. Acho que foi assim que eu falei naquele período. Um outro tempo também que Deus me deu uma instrução, né, sobre a alimentação. Eu tinha perdido algum peso, né, tinha perdido 12 quilos e eu senti alguns sintomas no meu corpo. O problema do sintoma, eu creio no que a palavra de Deus diz. Fala, eu sou sarado em nome de Jesus. Eu sou sarado em nome de Jesus. Pai, obrigado porque a cura já é minha. Chegou uma época que eu até parei de falar. E só agradeci a Deus, continuei adorando a Deus, continuei ministrando, continuei fazendo meus compromissos, até viajando, né, quando foi o caso para ministrar, enfim. E o que aconteceu? Deus falou comigo. Foi um tempo de busca, um tempo de adoração, e os sintomas estavam no meu corpo. O fato era que estava sentindo o sintoma ruim. Mas a verdade é que Deus já me curou. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado, sabe? E Deus falou comigo, dia 13 de junho de 2022, eu vou fazer algo na sua vida. E eu falei, Deus, o quê? E ele ficou em silêncio. Ele usou meu filho, que estava brincando de carrinho no chão, quando eu fui passar no quarto dele. Ele falou, pai, dia 13. Eu falei, dia 13 o quê? Ele falou, pai, não sei, estou brincando com meus carrinhos. E o fato é que, perto da meia-noite, eu recebi uma visitação sobrenatural. O poder de Deus tocou no meu corpo e eu já estava bem de saúde antes, mas fiquei bem melhor, né? Bem melhor do que estava antes de perder esses 12 quilos e ficar doente. Você vê? Então, a gente também tem que, né? Enfim, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Você está ouvindo isso? Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Então, eu quero te orientar a receber sua cura pela fé. Você está ouvindo isso? Recebe a sua cura. Por que você não recebeu ainda a sua cura? Fala assim comigo, vamos treinar. Fala, eu sou sarado. Eu sou sarado. Fala, eu tenho a saúde divina. Eu tenho a saúde divina. Isso não é só um método. Você vai dizendo isso, você vai declarando isso. E o seu coração vai passar a crer. E quando o seu coração crer, e mais uma vez a sua boca falar, a cura vai se manifestar no seu corpo. Você vê isso? Olha que está vindo o versículo para mim, ó. João capítulo 11. Né? Se creres, verás a glória de Deus. Você vê? Eu creio que também no meu caso, né? Porque eu criei, eu fui pela fé e a glória de Deus se manifestou. Você está vendo isso? E vai ser assim também com você. Você que está com alguma enfermidade aqui, eu recebi alguns pedidos de oração de doenças que humanamente são consideradas graves. É um fato, a doença é grave, a fé não nega a realidade. A fé nega a influência da realidade na minha vida. Agora, o fato é que você está sentindo sintoma. O fato é que tem alguma enfermidade que para o médico não pode resolver, mas para o médico dos médicos pode sim ser resolvido, pode ser totalmente sanado, curada em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, João 11:40, e nós vamos orar. Muitas pessoas serão curadas agora, em nome de Jesus. Eu não disse a você que, se creres, verás a glória de Deus? Você está ouvindo isso? Então Deus está falando com você, creia, porque a minha glória vai se manifestar no seu corpo. Sabe, Deus está me dando uma palavra aqui para alguém que está aqui nessa oração, você que tem orado para perder peso, né? Eu declaro o poder de Deus agindo. Se for uma ideia, tudo bem, Deus pode te mudar, dar uma instrução, mas eu creio que Deus está tocando no corpo de alguém aqui, porque tem algo no seu corpo fazendo você ganhar peso, né? Eu não conheço de medicina, mas eu estou transmitindo aqui, e você pega isso pela fé, porque se você crer, você vai receber a glória de Deus. Quando às vezes a pessoa está ganhando muito peso, isso também pode atrapalhar até a forma dela pensar, a forma dela agir, porque a nossa parte física influencia também no subjetivo, nas questões até emocionais, né? Então, eu declaro que Deus está tocando, né? Essa pessoa que está aqui tem ganhado peso.
Eu dou uma ordem em nome de Jesus, que tudo aquilo que está fazendo você ganhar peso, né, por causa de uma questão de saúde, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Tem gente aqui que vai começar a perder peso de uma maneira saudável em nome de Jesus, né? Verifique também sua alimentação. Uma alimentação mais saudável sempre é melhor, né? Então procura ter uma alimentação saudável, uma alimentação que é nutritiva. Faça sua parte natural, mas tem coisas que você não pode resolver mais. Já tem uma enfermidade que é um fato sobre a sua vida, mas não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é que Jesus continua curando hoje e Ele é misericordioso. Ou seja, Ele é um Deus que perdoa pecados e Ele tem poder para isso. Tem poder para perdoar pecado. Você está ouvindo isso? Eu quero orar agora. E eu sei que Deus vai começar a tocar em pessoas aqui. E pessoas serão completamente curadas a partir de agora, em nome de Jesus. Aí onde você está, se você puder, levanta a sua mão. Levanta pelo menos uma das suas mãos. E eu declaro a unção de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, libera o seu poder agora sobre o corpo físico de cada um. Eu sei que essa palavra tem gerado fé, que cura é algo que já aconteceu em nosso favor. Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. E pelas suas pisaduras já fomos sarados. Se fomos, então nós te agradecemos pelas curas, pelos milagres, e nós declaramos o nosso corpo totalmente sarado agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre todos os enfermos que estão aqui, doenças mais simples ou consideradas mais graves. Eu declaro a unção de Deus sobre a sua vida. Recebe, fala: eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou sarado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem um pastor amigo que eu gosto de contar esse exemplo que simplifica bem. Um pastor amigo que ele estava com uma enfermidade, que é aquela enfermidade que disse que não ia ter mais solução. Ele ia ter que tomar remédio por toda a vida dele, a partir daquele momento. E ele, pela manhã, tomava o remedinho e falava: eu sou sarado. Escuta aqui que eu estou te falando. Tomava o remedinho: eu sou sarado. 8 anos depois, de manhã ele sentou na mesa do escritório dele. E quando ele foi tomar o remédio, o Espírito Santo falou: você não precisa mais disso. 8 anos depois, você não precisa mais disso. Você foi sarado. Você está ouvindo isso? O caso dele levou 8 anos. Mas eu tenho visto pessoas também que... E até a medicina comprovou, né, que ele foi curado. O caso dele levou 8 anos, mas tem pessoas que são curadas instantaneamente. Tem pessoas que levam alguns dias, semanas, né? E tem algumas pessoas que levam alguns anos, sabe? Mas o que eu quero te encorajar é receber a sua cura pela fé. Deus faz através da unção e da glória, e eu creio que pessoas aqui receberam esse tipo de mover aqui também através da oração. Mas aproveite isso para exercitar a sua fé e ter um crescimento em Deus, né? Que eu creio que não vai ser só para a sua cura, mas vai ser um crescimento para a sua vida espiritual, de você valorizar o que a palavra de Deus diz. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Fala comigo: eu sou sarado. Eu sou sarado, em nome de Jesus. Que especial, gente. Estamos sempre aqui. A partir dessa semana que está entrando, a gente vai entrar 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá? Então, novos horários na próxima semana, só na próxima semana. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 19995883146. Aqui na descrição tem o telefone. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Cura é algo que já foi conquistado na cruz por você e por nós. Então recebe a sua cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Compartilha com alguém, deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu like nessa oração aqui, que pode atingir mais pessoas. E eu creio que Deus também vai te recompensar por isso. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.